Vamos lá. Nos dias que vivemos, a palavra crise, ela está mostrando, ou seja, associada. Toda vez que eu e você pensamos e ouvimos a palavra crise, geralmente nós vamos imaginar medo, perda e fracasso. Geralmente, quando se fala-se em crise, ninguém vai olhar a crise, como eu disse, como um processo espiritual. Ninguém vai ver a crise como um tempo de decisão. E ninguém vê a crise como uma ferramenta pedagógica de Deus. Não. Eles verem a crise como o quê? Como é o fim. Cheguei na crise, é o meu fim. Cheguei na crise, é a ausência de Deus. Deus não está me vendo. Geralmente, quem está passando por uma crise vem ao contrário do que iniciei na introdução, porque eu disse que a crise não é o fim, a crise não é a ausência de Deus, mas a crise ela se torna o que? Uma ferramenta pedagógica de ensinamento de Deus, que Deus usa. Mas hoje muitos têm associado a crise ao medo, está associando a crise à perda e a fracasso. Então alguém que tem um dinheiro, guardou um dinheiro e de repente esse dinheiro perdeu, ou está passando uma situação e vai dizer assim: nossa, estou passando uma crise financeira, porque está difícil. Estou passando uma crise emocional, porque o emocional está abalado. Eu estou passando uma crise no meu relacionamento, porque está tendo briga dentro de casa. Então, ou seja, sempre que o mundo ouve a palavra crise, dá medo, gera essa certa desconfiança. Mas nós vamos entender que, biblicamente, crise nunca foi sinônimo de abandono. Olha só para você ver, enquanto o mundo ele tem a visão que a crise ela vem para nos afastar de Deus, para sentir abandonado, para sentir que Deus está ausente, biblicamente não. Nós vamos entender. E eu quero pegar que no grego, no original, crise vem da palavra crisis mesmo, que quer dizer decisão, separação. Então, a palavra do grego, no original, a palavra crise, ela quer dizer decisão, separação. No hebraico, a palavra crise aparece com a palavra tissará, que quer dizer pressão e aperto. Então, toda crise, ela vem um ambiente onde Deus está separando algo em nós. Olha só, marca bem isso. Toda crise é um ambiente aonde Deus está separando algo em nós. E aqui fica aquela frase que eu disse domingo passado, que a crise, ela é inevitável. Pastor, como assim? A crise é inevitável. Mas crescimento é opcional. Marca bem isso. Crise, ela é inevitável, mas o crescimento, ela é opcional. Martinho Lutero, eu até marquei a frase que Martinho Lutero, ele diz assim em um certo momento: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças. Então Martinho Lutero está dizendo, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça. Mas ele reflete e diz assim, mas podemos evitar que eles criem ninhos sobre nossa cabeça. Aí ele vai dizer, assim também não podemos nós livrar-nos de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair em tentação. O que Martinho Lutero está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, eu não posso evitar que pássaros sobrevoem sobre minha cabeça, de maneira alguma, não tenho poder para isso, mas eu posso evitar que eles vão criar ninhos. E nisso eu fui na Bíblia procurar, fazer uma pesquisa para poder entender. E existe mais de 3.500 passagens bíblicas que falam sobre crises e provações. Olha só, a Bíblia nos seus 66 livros, dentro do Antigo ao Novo Testamento, vai ter mais de 3.500 passagens que vai estar mostrando sobre crises e provações. Então, esses mais de 3.500 capítulos e passagens mostra que realmente é inevitável
que a crise sobrevém sobre mim, sobre sua vida. Pô, pastor, pensei que eu era intacto à crise. Não, querido. Há um evangelho de facilidades. Há um evangelho que prega que o cristão não pode sofrer, que o cristão não pode passar por dificuldade, mas é um evangelho que vem contra a palavra de Deus. Porque Jesus logo disse, em um dos textos que nós vamos ler, onde Jesus disse: no mundo tereis aflição. Aflição pode ser um termo usado para crise. É um momento de aperto, é um momento de pressão, assim como nós vemos no original no hebraico, que quer dizer pressão ou aperto. Então, passar por aflição, passar por aperto, passar por pressão, isso faz parte da minha e da tua caminhada como cristão verdadeiro. Como cristão, nós vamos enfrentar isso. Se alguém ainda não entrou no caminho nessa viagem, ainda se prepara, porque você vai entrar nesse caminho. Na Bíblia eu não vi e não vou ver quem que nunca passou por crise, por alguém que foi chamado, que nunca passou por uma provação. Porque quando aos olhos materiais humanos, meu e teu, nós vamos entender e aprender, e muitas vezes nós aprendemos aí fora no mundo, que crise é lugar de problema, que crise é ruína, que crise é maldição. Mas à luz da Bíblia, você vai entender que a crise, como eu disse para você no início, tem processo espiritual envolvido, tem tempo de decisão e é um instrumento de Deus para crescimento espiritual, para moldar a rota, para mudar a minha, a tua direção e mudar a minha, a tua história. Então Deus usa a crise como essa ferramenta. E quando Martim Lutero está dizendo que ele não pode evitar que os passos sobrevoam, ele é como eu e você. Nós não temos poder para evitar que o inimigo se levante, irmãos. Ninguém de nós temos poder. Ah, pastor, mas eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Mas isso não te dá um poder para evitar que o diabo se levante contra a sua casa. Não tem, irmãos. Não tem como. São mais de 3.500 passagens bíblicas mostrando que o crente, ele passa por provação, que ele passa por aperto, que ele passa por dificuldade. Só que há um texto, e eu só preciso desse texto, que é o Salmo 91, verso 7. Coloca para mim, fazendo um favor, Daniel, com cuidado, com carinho aí. Salmo 91. Se existe mais de 3.500 passagens ensinando sobre provação, eu preciso desse versículo aqui, ó, que também me dá a garantia, de novo, que passar por crise é inevitável, que crise é inevitável. Olha só, Salmo 91, 7 diz: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas ficamos aqui. Se 1.000 cai ao teu lado, então, ou seja, é que alguém se levantou e jogou, sim ou não? 1.000 cairão. Se cairão é que alguém jogou. Então, se alguém jogou, não foi inevitável que alguém se levantou. Aí ele disse: 10.000 vai cair à tua direita. Então, ou seja, o inimigo vai se levantar. Não tem como, impossível bloquear isso, que o inimigo se levante. Mas qual é a garantia que eu e você tem? O inimigo pode até se levantar, mas a Bíblia diz: mas tu não serás atingido. Glória a Deus, aleluia. O que faz a diferença na minha e na tua história não é evitar que o inimigo se levante, não, mas é a garantia, a certeza que nós não seremos atingidos. O inimigo pode até se levantar, o inimigo pode até armar ciladas para mim e para você. Verso 10, Daniel, põe aí para mim, fazendo um favor também, no verso 10 do Salmo 91, olha lá: nem o mal te sucederá,
e nem praga alguma chegará à tua casa. Olha só. Então, não é que nós temos poder para evitar que o inimigo se levante, mas é a garantia que se eu e você ter o Senhor como nosso refúgio, como nossa habitação, o inimigo vai até se levantar, mas não terá poder de me tocar e de tocar a sua casa, a sua família, porque a sua casa está guardada pelo santo nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, a crise é inevitável, mas o crescimento é uma opção para quem vai querer crescer em meio a essa situação. Então, ou seja, é a ação que eu e você vai tomar no meio da crise que vai diferenciar nosso caminho, a nossa rota. Então guarde bem isso. Ou seja, na Bíblia, Deus, Ele nunca vai desperdiçar a dor. E Deus, Ele é especialista. Então o primeiro ponto que eu quero agora entrar com os irmãos é que a crise como um processo de formação. Então vamos lá, como introdução nós falamos que a crise, aos olhos humanos, no mundo, está associado a medo, está associado à perda, está associado a fracasso. É isso que o mundo nos ensina, que nos passou. Então a palavra crise para o mundo é isso: medo, fracasso, perda, desânimo, momento ruim. Só que biblicamente nós vemos no original, no grego, que a palavra crisis quer dizer decisão ou separação. Ou seja, é Deus separando algo em nós. E crise não é a ausência de Deus. E a crise, ela não é o fim. A crise para o cristão é um momento de crescimento, é um momento, é uma ferramenta que Deus está usando para poder trabalhar dentro de mim e de você. Se você entender isso, irmãos, pode ter certeza, eu te garanto uma coisa para ti, que você vai sair daqui todo momento, quando você estiver passando num aperto, num momento de dificuldade, você vai entender, você vai parar e vai falar: mas espera aí, qual é o propósito que Deus está com esse momento? E você vai ser madurecido cada dia mais. Grave bem isso. Então vamos lá. A crise como processo de formação. A Bíblia diz assim, dos termos originais, ou seja, aqui nós lemos: irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago 1 e 2. Olha só. Como Tiago está dizendo, como ter grande gozo quando cair em tentação? Não parece meio controverso com aquilo que eu e você quer pregar? Porque é bem verdade que nós queremos pregar o quê? Vitória. Ah, porque você vai ser abençoado, porque você vai ter a casa, porque a porta vai se abrir. Todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo está querendo ouvir que você é vencedor, que você vai vencer, que a vitória é tua, pega a chave, larga a casa e não sei o que, isso ou aquilo. Todo mundo quer ouvir essa mensagem. Mas só que Tiago, ele está dizendo: olha, irmãos, tende grande alegria quando você passar por várias tentações ou provações. É bem verdade que aqui a palavra provação no grego, a palavra é peirasmos, que quer dizer assim, teste que produz qualidade e não destruição. Olha só, a palavra provação, a qual aqui, ou tentação no original, ela está dizendo assim, é um teste que produz qualidade. É bem verdade que na minha e na tua casa, você tem um aparelho doméstico ou qualquer outra coisa, que tem lá o que? O selo do Inmetro, não é isso? Quando você vai comprar algo hoje, você olha, você não sai olhando apenas assim: será que isso aqui é bom? Não, você quer olhar se tem o que? O selo do Inmetro. Por que o selo do Inmetro? O selo do Inmetro, como os irmãos trabalham aqui também, como em algumas empresas, em algum processo, você sabe que antes de enviar qualquer coisa para um cliente, você tem que fazer o que com o seu produto? Testar ele, a qualidade, sim ou não? Porque nem eu e você, como um consumidor, quer levar algo ruim para casa.
Por exemplo, quando você vai numas casas comprar qualquer eletrodoméstico, aí a pessoa fala para você assim: olha, eu quero comprar que seja um ar-condicionado. Aí você vê o valor, o valor do ar-condicionado está tantos reais. Mas você fala: nossa, está caro. Aí ele fala assim: eu tenho esse aqui que está na vitrine. Eu faço um pouco mais barato para você porque está na vitrine. Aí você dá uma olhada, vê se, às vezes não tem nem um risquinho, mas você fica o quê? Você não tem uma confiança igual o que está na caixa. Por quê? Porque ele está exposto. Então, geralmente, o que eu e você faz? Você fala: eu vou esperar um pouco, mesmo que às vezes o preço está bem te chamativo, mas você fala: então, mas a qualidade, mas é o mesmo produto. Ele só não está dentro de uma caixa embalada. E por que você dá aquela olhada meio desconfiada? Porque nós achamos que ele não tem qualidade, mas a marca é a mesma. Passou pelo mesmo teste de qualidade que aquele que está dentro da caixa passou. Então, ou seja, aí você vai olhar se tem uma marquinha ali, o teste do Inmetro. E aí você vai procurar se ele gasta mais energia, como que ele é o desempenho. Então você vai procurar esse teste. E aqui, quando a Bíblia está dizendo para nós termos alegria, grande gozo, quando nós cairmos em várias tentações, é o teste do Inmetro que Deus faz comigo e com você. Olha só, eu e você também passamos pelo teste do Inmetro de Deus. Por isso Deus usa a crise, a provação, como eu disse, como uma ferramenta para quê? É um teste que produz qualidade e não destruição. Deus não vai me colocar eu numa prova, Deus não vai colocar você numa prova, Deus não vai colocar você numa situação para destruir você. Deus não vai fechar a porta de uma maneira para que você abandone a casa dele, para que você vire as costas para ele. Ao contrário, não. Deus está colocando eu e você em uma prova para melhorar o relacionamento que ele tem comigo e contigo. Mas será que todo cristão entende isso? Será que todo cristão entende que realmente, que no momento da provação, é Deus provando e dizendo assim: olha, estou passando num teste, aonde Deus vai me trazer o quê? Produzir qualidade em mim. Será que você já olhou a provação como isso mesmo realmente? Ou você olhou a provação até hoje como: ou eu estou em pecado? Porque às vezes, irmãos, tem alguns cristãos que quando está passando por alguma provação, ele fala: nossa, eu devo estar em pecado, porque olha só como o inimigo está provando a minha vida. E nós dando muito crédito ao inimigo, irmãos. Tem muito crente que dá ibope ao diabo, e aonde não é nem o diabo, é Deus que está trabalhando, é Deus que está moldando, é Deus que está permitindo essa provação, essa ferramenta, esse tempo para crescer na minha e na tua história, para trazer uma qualidade de vida para mim e para você. Mas nós não entendemos e achamos que é o inimigo. Poxa, mas o inimigo está bravo, mas o inimigo está isso, e Deus não. Por quê? Falta de informação. Por isso que o texto original, a Bíblia está dizendo, a provação aqui, a tentação, a provação, é um teste que produz qualidade e não destruição. Então guarde bem isso. Deus nunca vai me colocar, Deus nunca vai te colocar, Deus nunca vai permitir que o mar se levante, que a tempestade se levante para destruir a sua história, para fazer você afastar da casa dele. Só, irmãos, que tem alguns crentes desavisados, que infelizmente não tem maturidade espiritual para isso, e quando está tudo bem, está na casa do Senhor, está dando glória, está dando aleluia, oh maravilha, mas Deus agora diz: eu vou passar ele por um teste para gerar qualidade nele ou nela ainda mais. Aí Deus vai dar uma apertadinha, permite que uma porta se fecha. O que acontece? O abençoado e a abençoada sai da igreja. Não vou para a igreja mais não. A primeira coisa é que a geração, que muitas hoje, infelizmente, uma geração que não sabe mais o que é orar, uma geração que não sabe o que é jejuar, uma geração que não sabe mais o que é estudo da palavra, quando passa na provação, a primeira coisa que faz é abandonar a promessa de Deus, é abandonar a presença de Deus, e de vez de ter qualidade, agora se afasta do projeto que Deus tem. Mas graças a Deus, você e eu estamos aqui nessa noite,
firmando mais uma vez, entendendo que a crise ela serve como um processo de formação espiritual. Então, ou seja, a provação é um teste que produz qualidade e não destruição. Olha só. O segundo ponto a qual esse processo traz é a palavra perseverança, ou sendo, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Em alguns vai dizer perseverança. O que é perseverança, pastor? No original, a palavra é hipomone, que quer dizer, olha, permanecer debaixo da pressão sem abandonar a fé. Olha só, a palavra perseverança. Então a Bíblia diz que a provação, então, ou seja, quando nós pegamos o primeiro texto, provação, ela é o teste que produz qualidade, não produz destruição. Então guarde bem isso na sua mente. Provação, ela não é um teste que produz qualidade e não destruição. Guardou bem isso? A segundo ponto é ficar alegre, por quê? Ou seja, que a prova da fé ela produz perseverança. Perseverança, ela é relacionada ao quê? Permanecer debaixo da pressão sem abandonar a fé. E aqui que pega. Se a provação ela é um teste que vai gerar qualidade, a perseverança que a aprovação vai gerar é essa resistência de permanecer ali sem abandonar a fé. Quantas vezes você passou por provação? Ou você está passando por provação nesse momento? Ou você está passando por um momento de luta na sua casa? Ou por você que está passando por um momento de dificuldade, uma porta que se fechou, de algo que deu errado? Mas você está aqui nessa quinta-feira, buscando ao Senhor. Nessa quinta-feira de frio, mas você veio na casa do Senhor. Por quê? Porque você está entendendo que a provação ela é um teste que gera qualidade, não vai vir para te destruir. E nisso a vida foi te ensinando a ter o quê? Perseverança. A perseverança é o quê? Permanecendo debaixo da pressão sem abandonar a fé. E isso gera o quê? Resistência. Olha só, quantas vezes você já passou por prova, quantas vezes você já passou por luta, e hoje você ainda está aqui buscando e louvando ao Senhor. Muitas pessoas passou muito menos do que você, perdeu muito menos do que você, muito menos portas se fecharam e pessoas abandonaram a fé por muito menos, mas você está aqui buscando e aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Abraão ele foi provado, ou seja, Abraão não foi provado para cair, mas para subir de nível espiritual. Então toda vez que você e eu está passando por uma prova, aprenda o seguinte: estou passando por um teste de qualidade, e esse teste de qualidade vai vir para mim, não é para me matar, mas é para me fazer ficar ainda melhor. E isso vai gerar o quê? Perseverança. Qual é a perseverança, pastor? Qual o significado? Eu vou conseguir permanecer debaixo da pressão sem abandonar a fé. É segurando ali, acreditando, vai dar certo. Ah, pastor, uma porta fechou hoje, mas amanhã vai dar certo. Essa é a esperança minha e tua do crente, irmãos. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Porque ser cristão não é fácil. Ser cristão verdadeiro, viver o evangelho, não é fácil. Você e eu vai ter aperto? Vai ter aperto. Eu e você vai ter porta fechada? Vai ter porta fechada. Vai ter coisas que não vai dar certo? Vai ter coisas que não vai dar certo. Você não vai ter tudo o que você quer? Não vai ter. Mas o que te faz ainda manter a sua fé é a firme fundamento que? Acreditando que Deus está no controle. Aleluia. E Ele tem o melhor. Porque é bem verdade que eu e você não está acostumado a ouvir não. Ninguém de nós gosta de ouvir não, irmãos, porque o homem foi criado no Éden perfeito, tendo sempre o sim. O homem no Éden foi criado perfeito, então não tinha o não.
Mas quando o homem peca, o que aconteceu? O não trouxe problema. E ninguém gosta de não receber aquilo que quer. Mas existe um momento que o sim na hora errada também traz sofrimento. E muitas das vezes Deus vai falar não para mim, para você, não é porque Ele é ruim. Você é pai, você que é pai, que é tio, que é avô, vai ter momentos que você vai falar sim tudo para o seu filho? Tudo você fala sim para o seu filho? Não. Você é ruim? Eu sou ruim porque vai falar não? Não. Mas por que, como agora filho de Deus, como servo de Deus, quando Deus diz não, você fica triste, eu fico triste? Por quê? Se muitas das vezes na vida você diz não para o seu filho, se muitas vezes na vida você diz não para alguém, e não é porque você está dizendo não que você é ruim, porque você está querendo proteger ele, porque você está querendo proteger ela. E muitas das vezes Deus está falando não para mim, para você, e nós ainda teimamos, ficamos tristes, ficamos angustiados. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Mas quando você entende que esse não de Deus, que essa crise, esse momento de crise é para melhorar a sua situação, no momento você fala, pô, Deus falou não, mas tá bom, eu sei que vai ser o melhor, e vai continuar firme na presença do Senhor, não vai abandonar a fé, porque isso que é a perseverança, permanecer debaixo da pressão, sem abandonar a fé. E quantas pessoas abandonam a fé por muito pouca coisa, irmãos? Ainda mais nos dias que estamos vivendo. Quantas pessoas largam seus cargos por muito pouca coisa? Por isso ser cristão no século 21 e nos anos que estamos vivendo está ficando difícil, porque hoje tem igrejas para todos os gostos. Ah, se não gosta da palavra, vai para outra igreja, porque lá pode fazer isso. Ah, porque o irmão olhou desse jeito para mim, o pastor fez isso. Não, eu vou aqui porque aqui pode. Então, ou seja, está muito fácil. Mas qual realmente é o crescimento espiritual que essa pessoa está tendo? Qual realmente é esse crescimento espiritual que eu e você está desenvolvendo? Porque nós entendemos que a crise, ela vem nessa provação para gerar em nós um teste de qualidade, não para destruição. O que Deus está querendo gerar é um tempo de qualidade, a qualidade em mim e você, trazer para nós a formação de qualidade, trazendo essa perseverança para você saber, estou passando na prova hoje, mas eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai mudar. E Deus vai mudar a minha e a tua história, se você e eu permanecer fiel. Para ir para o céu, para o arrebatamento, irmãos, não vai subir quem não ter perseverança. Muitas pessoas vão iniciar na caminhada, muitas pessoas iniciaram na caminhada, mas não vão conseguir chegar ao final. Por quê, pastor? Porque não teve perseverança. Quando você pega as 10 virgens, as 10 dormem, as 10 eram virgens, sim ou não? As 10 tinham propósito, o propósito era ir encontrar o noivo. As 10 se prepararam, as 10 vestiram sua roupa, as 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham azeite. Só que as 10 dormiram. Aliás, as 10 tosquenejaram e as 10 dormiram. Não mudou nada. Então o que fez a diferença? Para mim encerrar, porque o tempo já foi. O que fez a diferença foi o atraso do noivo. O que fez a diferença na vida daquelas virgens foi o atraso do noivo. Porque se o noivo não tivesse atrasado, as outras 5 virgens tinham entrado também. Porque elas eram virgens, elas tinham azeite, elas tinham um propósito, elas saíram para o mesmo propósito. Mas o que fez a diferença foi o atraso do noivo. E não é que o noivo está atrasado, o noivo está no tempo certo. Só que aquele que não tiver perseverança, que não ter essa perseverança, ou seja, saber permanecer debaixo da pressão, sem abandonar a fé, vai ficar, e não vai ter jeito. Então que nessa noite, nesse início, você guarda bem isso, que Deus não testa ninguém para eliminar. Deus testa e Deus nos permite para nos elevar. Provação, teste de qualidade, para revelar a qualidade e não para nos destruir.
Perseverança, permanecer debaixo da pressão, sem abandonar a fé. Lembrando que a crise e de início não é ausência. Crise não é abandono. Crise é um tempo de mudança. É Deus querendo revelar algo melhor dentro de mim e dentro de você. Tá certo? Vamos encerrar por